Não sei se vocês perceberam, mas a dinâmica de ciclo nesse bull market atual, ele está bem diferente daquilo que foi nos ciclos anteriores. Nos bull markets passados, a gente viu o preço do Bitcoin fazendo uns movimentos bastante exponenciais de alta, algo que a gente não está vendo nesse ciclo atual. E a grande questão que surge é, será que tem alguém suprimindo o preço do Bitcoin? Será que existe alguma entidade que está por trás dessa sustentação do preço nos momentos de alta, que está fazendo com que o preço segure um pouco esse movimento de alta, como a gente tem visto nesse ciclo atual? Bom, é basicamente isso que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje e, obviamente, a gente vai utilizar aqui vários dados on-chain para solidificar essa nossa tese e principalmente vamos olhar o que grandes instituições, como vocês viram aí na capa, a BlackRock em específico, tem em termos de papel nessa precificação atual do mercado. Então fica aí até o final que a gente vai abordar tudo isso no vídeo de hoje. E fica bem evidente quando a gente olha para os ciclos anteriores, principalmente no que diz respeito somente à precificação após o último fundo, né? Ou seja, ali o início do bull market, especificamente após uma queda bem expressiva no Bitcoin. Aqui nesse gráfico eu estou mostrando para vocês justamente ali o período entre 2015 a 2018 e nós tínhamos esse padrão de preço que eu citei no início do vídeo, que é um formato meio que em J, né? Nós temos um crescimento exponencial no Bitcoin, que é basicamente aquilo que ocorreu também no ciclo entre 2019 e 2021. Você tem aqui um padrão em J que também cresce de forma bem similar ao que foi o ciclo de 2015 a 2018. Agora, no ciclo atual, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, não tem esse padrão em J, né? Olha só que curioso. O que nós temos agora é basicamente um padrão mais reto. Nós temos uma tendência de alta que vai bem diferente, que cresce de forma bem diferente do que foi nos ciclos anteriores, como vocês conseguem observar aqui. E o principal tipo de catalisador que tem feito com que nós não tenhamos essa subida mais exponencial é justamente a própria realização de lucros. Então a gente precisa entender que no mercado sempre vão ter pessoas que estão buscando alocar o capital com foco em realização de lucros, e o que nós precisamos entender em termos de precificação é justamente os períodos onde a pressão vendedora fica muito grande, e por conta dessa pressão vendedora nós vamos ter um período ali onde a precificação do Bitcoin vai sofrer esse choque de venda. Esse gráfico aqui ele mostra muito bem as próprias realizações de lucro. O que nós estamos vendo aqui é a realização de lucro no Bitcoin, e nos ciclos anteriores, pelo menos no ciclo passado, o que nós tínhamos é um período que só ocorreu no final do ciclo, ou seja, quando estava bem próximo ali da máxima histórica do Bitcoin, foi quando nós tivemos um grande pico de realização de lucros no Bitcoin, aqui utilizando a análise on-chain. No ciclo atual, isso não é de forma similar ao que foi o ciclo passado. Nós estamos vendo processos de realização de lucros que surgem e depois caem, depois surgem de novo, depois cai, depois surge de novo, depois cai, depois surge de novo, depois cai. Então nós temos períodos de entrada de realização de lucros e parada de realização de lucros. Algo diferente do ciclo anterior, onde nós tivemos uma grande realização de lucros única ali no final do bull market. E agora fica a grande questão: quem é que está fazendo essa realização de lucros aqui no Bitcoin? Que tipo de participante, que tipo de investidor, de alocador está fazendo esse tipo de padrão de realização de lucros? E uma forma clara de observar isso é justamente rastreando ali pela idade das moedas, né? Então, quando nós olhamos basicamente as moedas que possuem mais de 6 meses de inatividade, nós conseguimos identificar exatamente que tipo de investidor, a idade desse investidor que está fazendo esse tipo de realização de lucros. Aqui eu estou mostrando para vocês o valor realizado, ou seja, o valor movimentado dentro da rede do Bitcoin por idade. E, como eu falei nos ciclos anteriores, nós tínhamos picos de realização, né, de movimentações dessas moedas. Aqui, a realização de lucros no bull market anterior. Depois nós tivemos uma muito grande ali no que foi em 2018, quando nós tivemos uma grande queda no Bitcoin e muito capital acabou se movendo, mas era boa parte de capital que estava alocado no Bitcoin e que sofreu esse choque de volatilidade, acabou vendendo no pânico. E anteriormente a isso nós só tivemos um movimento bem próximo ao topo lá de 2018.
E nesse ciclo é bem diferente, porque quando a gente rastreia justamente esse valor realizado no ciclo atual, nós já estamos nos mesmos patamares que só foi visto nos topos de ciclo dos ciclos passados, mas diversas vezes. Nós temos aqui 3 períodos, um no final de 2023, outro no final de 2024 e outro exatamente agora, onde nós estamos nesse momento, que tiveram períodos de realização de lucros por parte de investidores antigos de forma bem similar àquilo que foi nos topos dos ciclos anteriores. E esse é um tipo de padrão de gasto bastante diferente dos ciclos anteriores no que diz respeito à movimentação das moedas de longo prazo. Nós temos como identificar aqui todos os ciclos de alta, todos os períodos de bull market, os holders de longo prazo, ou seja, aqueles investidores que preferem acumular Bitcoin e guardar por longos períodos, eles voltam a realizar, voltam a vender à medida que o preço atinge esses estágios de euforia. Só que no bull market atual, isso não é verdade. Isso acaba sendo mais diferente dos ciclos anteriores, porque note novamente aqui, no ciclo de 2017, o preço faz uma puxada exponencial e nós temos uma grande realização por parte dos holders de longo prazo. Em 2021, nós temos a mesma dinâmica, o preço faz uma puxada exponencial e nós temos um grande período de realização por parte dos holders de longo prazo. Nesse bull market atual, que é justamente onde nós estamos agora, o preço não fez essa puxada exponencial, ele está seguindo meio que uma linha de tendência de alta quase que reta, e nós tivemos períodos similares em 3 momentos, né? Nós tivemos aqui, como eu já falei, no final de 2023, no final de 2024 e depois nós estamos atualmente num período similar. Então nós temos 3 períodos onde os holders de longo prazo estão realizando lucros, estão reduzindo as suas participações, só que eles voltam a acumular posteriormente. Então, o que nós vimos nesse ciclo atual é uma grande pressão por parte de holders de longo prazo, de investidores mais antigos no Bitcoin que atuam sobre o mercado. E isso nos leva a refletir que tipo de realização esses participantes estão fazendo. Por que esses investidores de longo prazo, pessoas que comumente guardam Bitcoin por longos períodos de tempo, agora estão fazendo processos de acumulação e distribuição nesse mercado? Por que essa estrutura de mercado atual é diferente daquilo que a gente viu nos ciclos anteriores? E um grande motivador, uma grande parcela da resposta para essa pergunta está justamente no fluxo de ETFs. Os ETFs, que são aqueles produtos negociados em bolsa que são lastreados em Bitcoin, surgiram ali em 2024, no início de 2024, e agora eles fazem uma grande participação nesse mercado. O que nós temos visto atualmente é justamente uma dinâmica que tem trazido mais investidores antigos a também rotacionar para os ETFs de Bitcoin. E eu sei que pode parecer meio contraintuitivo, e é aqui que entra a grande questão se vale a pena se preocupar ou não com isso. Talvez valha no sentido de que muitos investidores estão abdicando da sua soberania individual, abdicando da sua autocustódia para fazer movimentações nos ETFs. E nós conseguimos identificar isso também através da análise on-chain. Para isso, basta a gente comparar o fluxo das reservas de holders de longo prazo com o fluxo das reservas dos próprios ETFs. Aqui nesse gráfico eu estou mostrando os períodos de venda por parte de holders de longo prazo. Você vê que é justamente quando o preço faz um impulso, os holders de longo prazo eles voltam a realizar, e o que nós podemos identificar é justamente comparando com o fluxo de ETFs. Olha só que curioso, no momento onde esses holders estão realizando, são aqueles momentos onde os ETFs estão acumulando, né? Então, todos esses momentos onde os holders de longo prazo estão vendendo moedas são períodos onde basicamente os holders aqui dos ETFs, né? Nesse caso, o fluxo dos ETFs está aumentando de forma bastante significativa. E por que esses holders de longo prazo fariam esse tipo de coisa? Existem vários motivos, mas um dos motivos também que está cooperando e que esteve cooperando mais recentemente para esse tipo de dinâmica é a introdução da transação in kind, ou em espécie. Esse é um mecanismo que criava ações lá, né, que criava participações dentro do ETF da BlackRock e que agora mudou para ser em espécie. Antes, o que a BlackRock fazia era basicamente pegar o dinheiro dos participantes autorizados, comprar Bitcoin e depois emitir as suas cotas nos seus ETFs. Agora, com essa transação em espécie,
os próprios participantes autorizados vão poder fornecer o Bitcoin diretamente para a BlackRock e agora a BlackRock cria esse ETF já com base nesse Bitcoin que está em sua posse. Isso é bem diferente, isso traz um impacto bastante significativo para o mercado, porque no final das contas, além do fato do próprio investidor institucional e dessa baleia poder fornecer para a BlackRock sem ter custos de taxas, né, sem ter custos fiscais também, porque no final das contas ele não está vendendo por dinheiro, ele não está fazendo aqui um fato gerador de imposto, ele está basicamente trocando esse seu Bitcoin por um ETF. Então, por um lado, isso traz essa vantagem fiscal para esse investidor e esse institucional, e por outro lado, ele também retira boa parte do que são os riscos de autocustódia, o risco da gestão, etc. Então, uma grande dinâmica, um grande catalisador para esse tipo de interesse de investidores institucionais e de longo prazo fornecerem Bitcoin para a BlackRock é justamente trazer esse Bitcoin para o mercado tradicional de forma mais fácil do que seria aqui por meios convencionais. Isso aqui também faz com que a gente pense num formato de tokenização inversa, né? Então, basicamente, na tokenização tradicional, nós pegamos um ativo do mercado tradicional, um ativo da economia real e colocamos ele dentro da blockchain emitindo um token. O que nós estamos vendo é justamente o oposto. Nós estamos vendo o Bitcoin sendo emitido dentro do mercado tradicional, aqui por ETFs, uma grande participação nesse caso, nesse tipo de transação pela própria BlackRock. E se você está se perguntando para que isso serve para mim aqui no que diz respeito à parte do meu investimento, da minha alocação, olha, isso tem um impacto bem grande e isso pode ser rastreado através da análise on-chain e você pode utilizar esse tipo de informação para se posicionar no mercado com base nos períodos de realização desses investidores de longo prazo. Por mais que na parte técnica, na parte filosófica, podemos assim dizer, do próprio Bitcoin, isso é um tanto quanto discutível por conta que esses investidores no final das contas estão abdicando da sua soberania individual, abdicando da sua autocustódia, mas por outro lado, esses investidores estão fornecendo aqui uma pressão de venda que atinge o mercado, então isso influencia o mercado e no que diz respeito a eles mesmos, né, benefício próprio para esses investidores é também relacionado àquilo que eles conseguem colateralizar esses ETFs, colateralizar esses ativos. Então, uma grande dificuldade desses investidores de longo prazo, baleias antigas no Bitcoin, é que eles não conseguem utilizar esse Bitcoin como colateral para outras coisas, por enquanto. Então, uma forma de fazer esse tipo de movimento é emitindo esse Bitcoin no mercado tradicional por meio de um ETF e aí ele se torna um ativo do mercado tradicional e que pode ser utilizado como colateral, que pode ser utilizado para outras coisas. Agora, no que diz respeito ao nosso investimento, a nossa alocação aqui no canal, que é algo que eu trago sempre aqui no meu canal, como você pode se posicionar melhor, como você pode utilizar a análise on-chain para fazer alocações mais precisas. Inclusive, se você não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve aqui que a gente está falando bastante sobre análise on-chain e também sobre macro. O vídeo da semana passada foi bastante sobre macro. Esse vídeo aqui já está sendo um pouco mais sobre análise on-chain, então considere se inscrever e deixa o seu like para saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. E para você entender quando esses holders de longo prazo estão atuando dentro da precificação do Bitcoin, você pode utilizar diversos indicadores on-chain. Um desses aqui eu estou mostrando na tela, que mostra justamente o gasto binário dos holders de longo prazo. E nós conseguimos identificar, principalmente nesse ciclo atual, né, que é o que está sendo bem mais impactante do que nos ciclos anteriores, é justamente os períodos onde os holders de longo prazo entram aqui num estágio de grande realização de lucros. Todas as vezes que esses investidores de longo prazo começam a realizar uma quantidade bem maior de lucros, você pode identificar e no momento que a realização de lucros reduzir, no momento que o gasto de holders de longo prazo reduzir, isso aí tende a ser os períodos de fundos locais ou onde a tendência de curto a médio prazo de baixa já se esgotou, trazendo uma perspectiva mais positiva para a precificação do Bitcoin em termos de recuperação. E só para concluir esse tópico, não é somente as trocas para ETFs que esses holders de longo prazo estão fazendo, tá? A venda também atinge o mercado como um todo, também atinge aqui nas exchanges, então por mais que parte dessa venda seja feita diretamente para os ETFs, isso não tem uma grande influência, porque no final das contas isso reduz a participação desses investidores, mas cria cotas lá de Bitcoin, de ETFs que podem ser recompradas no mercado tradicional. No mercado do Bitcoin, no que diz respeito às
das exchanges, isso atinge sim o mercado. Então nós estivemos vendo grandes volumes de venda no mercado das exchanges, e aqui você consegue identificar através do volume líquido spot. Aqui eu estou falando do volume líquido à vista. Na semana passada, inclusive, nós tivemos o maior volume de venda desde maio de 2021, quando nós tivemos o banimento da mineração lá na China. Isso mostra o impacto dessa venda que nós estamos vendo atualmente e também impacta diretamente no order book. Então saiba que por mais que essas realizações de holders de longo prazo elas atuem dentro do mercado no que diz respeito ao curto a médio prazo, isso não significa propriamente dito que a BlackRock já capturou o Bitcoin. Agora só fazendo aqui um fechamento para aquilo que a gente abordou no início do vídeo, mas sim, isso traz uma dinâmica bem diferente para a precificação atual do Bitcoin e torna a precificação cada vez mais institucionalizada. Ela fica bem mais dependente também de fatores externos, de outras coisas que impactam dentro da precificação e não necessariamente somente da parte estrutural do nosso mercado, né, do mercado do Bitcoin. Ela acaba trazendo muito mais fatores externos, muito mais fatores de mercado que vão ser imputados nessa precificação e você precisa ter consciência deles, você precisa acompanhar esse tipo de precificação. O Bitcoin ele não está sendo suprimido, o que está acontecendo atualmente é justamente uma mudança na participação dos investidores. Os investidores que participam hoje na rede do Bitcoin, eles são diferentes dos investidores que participaram nos ciclos anteriores. Hoje nós temos uma camada institucional muito mais grande e esses investidores eles acabam realizando lucros mais propriamente dito no que diz respeito ali aos cenários de curto a médio prazo, principalmente quando nós temos choques externos, como nós vimos recentemente acontecendo aí no mercado e que acaba impactando no Bitcoin também. Se você quiser acompanhar todas essas dinâmicas, acompanhar todos esses fatores externos que atuam dentro do Bitcoin, eu recomendo que você entre dentro da nossa comunidade Pro, que é uma comunidade onde nós trazemos diversos analistas, diversos participantes aqui de mercado para conversar com os nossos membros também, e você pode ter acesso direto a tudo aquilo que são as nossas análises, nossos indicadores privados e principalmente aos nossos relatórios de mercado e encontros semanais, onde a gente traduz todo o mercado para você. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Block Trends Pro, eu vou deixar no primeiro link da descrição. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para a gente continuar falando sobre esses temas relacionados ao Bitcoin e deixe aí nos comentários que outros materiais vocês gostariam de ver eu abordando aqui no canal também. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que mostra justamente o que foi esse período ali do Trump, que mostra que boa parte do mercado precificou riscos externos, para você assistir depois desse. Não se esqueça de deixar o seu like também e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau!